Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos aí a mais uma reunião semanal da operação, né? Meu nome é Roberto. Hoje eu vou conduzir aqui com vocês essa reunião. Como todos já sabem aí, nossa reunião ela é dividida em três blocos, né? Entre os blocos nós vamos dar um intervalo e para o primeiro bloco nós iremos iniciar aqui com a Aline, né? Falando um pouco da previsão meteorológica. Aline, por favor. Olá, boa tarde a todos os presentes. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, só um minutinho, por favor. Eu acredito que já esteja compartilhando, então vou dar início à previsão por parte da meteorologia. Começando falando sobre as condições de tempo que ocorreram essa semana. No slide mostra as imagens de satélite do período do dia 3 até ontem e também a precipitação acumulada por satélite, por imagem por satélite. O destaque dessa semana foi a atuação de áreas de estabilidade que ocasionaram precipitação em forma de pancadas de chuva na região norte e também na região sudeste, na região centro-oeste e também em parte da região sudeste. E também atingiu a bacia do São Francisco, em especial no Greixo Montante, a usina Três Marias. Nas bacias do sul, também ocorreram áreas de estabilidade, no entanto, ocasionaram apenas uma chuva fraca e isolada nessa região. Então, de forma geral, a precipitação ficou abaixo da média, com exceção de alguns pontos na região norte e no centro-oeste, que apresentou precipitação entre a média e acima da média essa semana. Agora falando sobre as temperaturas, a temperatura do ar máximo para essa semana, o destaque que se tem para essa semana em comparação à semana passada é as temperaturas elevadas na região sul, então teve essa ocorrência de elevação das temperaturas na região sul e a permanência de temperaturas elevadas na região sudeste. Em relação à velocidade do vento, para essa semana, o destaque é o interior do Nordeste, onde teve um aumento dessa velocidade do vento, pegando ali a região do interior da Bahia, o interior do Piauí. Em relação à radiação solar, também a permanência dessa radiação solar é elevada na região sul e também na região sudeste, em especial São Paulo, Rio de Janeiro, e uma redução dessa radiação solar em parte do centro-oeste. Isso se deu devido às pancadas de chuva que ocorreram naquela região, que se deu no período da tarde, assim, abaixando a radiação solar nessa região. Em relação à precipitação, a previsão de precipitação para a próxima semana operativa, pegando aí o intervalo do dia 10 até o dia 16, ainda essas áreas de estabilidade atuando ali na região norte, e também em parte do centro-oeste, então permanência de pancadas de chuva ocorrendo nessas duas regiões, e também o avanço de uma frente fria durante a semana operativa, passando pelo sul e sudeste, mas que vai ocasionar apenas chuva fraca, isolada. Então, para essas duas regiões, não tem um indicativo de volumes de chuva expressivo. E também em relação à previsão da temperatura por intervalo do dia 10 até o dia 16, de estabilidade. As temperaturas, de forma geral, vão se manter estáveis em todo o país. O destaque é que a região sul ela vai se manter com temperaturas elevadas no início dessa semana operativa, e as temperaturas devem apresentar um declínio após a passagem da frente fria que vai ocorrer, e também o mesmo acontece em São Paulo e Rio de Janeiro. As temperaturas vão se manter elevadas e ocorre um declínio para frente fria. Mas, de forma geral, olhando para a semana como um todo, as temperaturas vão se manter estáveis. A eólica também vai se manter estável em relação à próxima semana, vai se manter estável a próxima semana em relação a essa semana. Acho que também o destaque é que quando a frente fria, a frente fria atuar sobre a região, sobre ali o litoral do Sudeste, vai ocorrer um declínio dessa geração eólica ali no Nordeste, mas também igual a temperatura, olhando a semana como um todo, se mantém estável. O mesmo acontece para solar. A próxima semana vai se manter estável em relação a essa semana.
Era isso que eu tinha para apresentar, eu devolvo a palavra para o Roberto. Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, Aline. Vamos passar agora para Fred, né, com a previsão hidrológica. Fred, por favor. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Deixa eu só colocar aqui para apresentar e compartilhar minha tela. Agora você tem que ter um pouquinho de paciência para a apresentação carregar. Ok. Então, vamos começar a previsão hidrológica que para essa revisão 2, né, do PMO de fevereiro. Que a gente apresenta as previsões, tanto as previsões diárias quanto as previsões semanais para o subsistema Sudeste, cuja previsão mensal ficou em 64%, uma tendência de é, elevação para os próximos dias, mas ainda assim um valor mensal que representa o sétimo menor fevereiro do histórico para o Sudeste. Quando a gente vê o destaque das bacias, a gente vê que as bacias todas, as principais bacias do Sudeste também se apresentam com valores de Enas bem próximos dos menores do histórico, né? O Grande aí com o oitavo menor, o Paranaíba com o 12º menor, o Paranapanema com o sexto menor aí a bacia do Rio Paraná com o sétimo menor, né? Embora todas esbocem aí uma previsão de ascensão, essa ascensão não é suficiente para elevar o valor total do mês para próximo da MLT, né? Todas as previsões mensais ficam aí próximo de 40% ou 50% da MLT. No sul, que a gente vinha verificando enas bastante altas ali na metade de janeiro e final de janeiro, a gente prevê a continuação da recessão que vem atuando nesses primeiros dias, com a ascensão a partir da segunda semana, com uma previsão mensal de 82%, que é a 44ª menor do histórico, que é um valor bem mediano, né? Bem próximo realmente a 100% da MLT, no caso. Quando a gente olha as principais bacias do Sul, a gente aí tem um destaque do Iguaçu como o 36º menor, Uruguai 37º e o Jacuí o 33º maior. Então, todas as previsões também com posições bem próximas ao centro do histórico. E com previsões assim de recessões na primeira semana, com recessões na segunda semana. No Nordeste, a previsão é de que continuemos tendo ascensão das Enas, subindo, né, a previsão do histórico para o 25º menor do histórico, com a previsão mensal de 70%. E no Norte também, a previsão é que essa ENA continue se elevando, que ultrapasse, inclusive, aqui, né, a, a MLT nos próximos dias. A previsão mensal para o subsistema norte já é de 100% da MLT. Um destaque aí para a bacia do Rio Tocantins, mostrando, né, a elevação da ENA na primeira semana e depois um segundo momento de ascensão na segunda semana, com uma previsão mensal de 99% da MLT. E que a gente traz um panorama geral, né, da previsão de ENA para todas as bacias que integram o Sistema Interligado Nacional. Então, esse som de azul aqui, né, principalmente no norte e no Paranaíba, né, que faz parte do Nordeste, é onde a gente tem previsões próximas à média de longo termo. Acima da média, a gente só encontra aqui, né, o Jequitinhonha e acho que é Croaúna, é uma das subbacias do Amazonas. Aí as principais bacias do Sim aqui, como o Grande,
o Grande, o Paranaíba, o Paraná, o Tietê, Paraná, são com previsões para a próxima semana abaixo, entre 40% e 80% da média de longo termo. E o Madeira aí também apresentando previsão para a próxima semana, entre 40% e 80% da MLT. E aí aqui a gente traz para finalizar a apresentação um acompanhamento da evolução da ENA dos subsistemas, né? O subsistema Sudeste que estava vindo é, aqui com ENAs descendo, né, no mês de setembro, outubro e novembro, começou a voltar a subir nesses meses de dezembro, janeiro, e a previsão para fevereiro é de continuar subindo. Já o Sul, que estava com vazões mais elevadas, com ENAs mais elevadas, a previsão é de recessão. O Nordeste e o Norte, que estavam com ENAs bem baixas aqui nesse período seco, estão começando a responder, né? O início do período úmido está começando a se mostrar aqui nessas elevações das ENAs. E aqui a gente tem a comparação das previsões, né, em cada uma das revisões. Né? O Norte com previsões bastante estáveis, o Sudeste de acordo com a gente foi revisando as nossas previsões, ela caiu de 71 para 69 para 64%. O Nordeste, no PMO, tinha sido previsto 61%, subiu para 72% e ficou nessa revisão em 70%. E o Sul, que a previsão era de 77%, caiu para 72% e a nova previsão é de 82%. Então, dito isso, não tenho mais nada a apresentar, estarei aí disponível para tirar eventuais dúvidas, Roberto. Obrigado. Muito obrigado, Fred. É, vamos agora passar para Paulo Vitor, chamar Paulo Vitor aí para apresentar sobre a operação hidráulica. Por favor, Paulo. Obrigado, Roberto. Boa tarde a todos. Então, falar dos breves destaques aqui sobre a operação hidráulica. Comentando aqui um pouco sobre a nossa agenda de salas de crise de acompanhamento coordenadas pela ANA com participação do ANS. Nesse ano de 2024, já tivemos uma reunião para as bacias do Paranapanema, do Sul, do Tocantins, sendo que essas bacias devem ter as suas próximas reuniões ali mais para as últimas semanas do mês. Por sua vez, a bacia do São Francisco, tivemos uma reunião nessa presente semana, vamos trazer alguns destaques dela aqui também. E enquanto a próxima reunião dessa sala, né, deve se iniciar só no dia 5 de março de 2024. Tivemos algumas reuniões também aí das salas de acompanhamento do fenômeno El Niño para o Nordeste da região Norte, e essas próximas salas também devem acontecer mais ao final desse mês. Mas comentando aqui um pouco sobre o que foi levado e apresentado ali na sala do Rio São Francisco, foi destacado, né, a questão das condições hidrológicas mais favoráveis que essa bacia apresentou, né, ao longo como o Fred bem mostrou anteriormente, ao longo do período seco e também um início de período úmido um pouco desfavorável na região, com frequências bem baixas, mas com alguma recuperação, né, ao longo das últimas semanas. E a perspectiva, então, para a operação dos reservatórios é cumprir, né, com o atendimento às frequências mínimas estabelecidas na resolução 2001-2017, né, que rege a bacia, e as defluências, então, devem preservar, então, os recursos que têm armazenados na bacia, dada essa condição hidrológica mais favorável, o atendimento de usos múltiplos e também das condições energéticas no sistema quando necessário. Destaque aqui também uma breve simulação hidráulica que foi apresentado, onde, a partir de um cenário único, né, de política de efluências para dois cenários de vazão, um cenário mais desfavorável e um outro pouco mais favorável, apesar de que o cenário mais favorável aqui, por caso de Três Marias, corresponde ao segundo menor do histórico, com 20% da MLT, e o cenário superior aqui seria o 15º menor, com cerca de 57% da MLT. Partindo de ambos os cenários, com políticas de 300 metros cúbicos por segundo para fevereiro e para março, temos cenários de armazenamento um pouco diferentes, onde no cenário inferior iniciamos o mês de março com cerca de 56% do volume útil do reservatório, tendo até mesmo ali um depressionamento chegando a 53%, cerca de 53%, né, no início de abril. Por sua vez, nesse cenário superior de vazões, o reservatório de Três Marias iniciaria março com 64%, retornando assim à faixa de operação normal do mesmo,
e repressionando ainda um pouco mais para cerca de 67% nesse cenário superior. Por sua vez, para os armazenamentos ali de Sobradinho e Xingó, situações bem parecidas, né, onde o cenário de afluências inferior indica ali cerca de 45% da média de longo termo para esses reservatórios, no oitavo menor do histórico, ao passo que o cenário superior indicaria ali cerca de 64% da média, sendo o 23º menor. E em termos de políticas, para fevereiro, espera-se aqui na simulação Sobradinho com cerca de 900 metros cúbicos por segundo, Xingó com cerca de 1.040, ao passo que em março, Sobradinho praticando cerca de 1.200 metros cúbicos por segundo e Xingó com seus 1.100. E a questão dos armazenamentos aqui, ambos os cenários, superior e inferior, iniciam março acima dos 60% de armazenamento, né, 66,5% para o inferior, 67,8% para o superior. Então, ambos aqui retornando também para a faixa normal, Sobradinho, enquanto, por sua vez, o cenário inferior tem uma estabilidade do armazenamento ao longo do mês de março, iniciando ali, abriu quase com o mesmo volume, 66,4%, e no cenário superior, por sua vez, tendo um repressionamento um pouco mais intenso, indo para cerca de 76,7%. E lembrando apenas, né, que isso é apenas uma simulação com algumas premissas, os cenários de vazões e de defluências também podem variar ao longo do mês, de acordo com as condições e as necessidades, mas fica aí uma mensagem e atenção para essas possibilidades. Com isso, Roberto, eu finalizo aqui essa apresentação por parte da operação hidráulica e lhe retorno a palavra. Muito obrigado, Paulo. Bom, pessoal, vamos para o intervalo, né, do primeiro bloco e em seguida a gente retorna para iniciar já o segundo bloco e resposta de eventuais perguntas, se tiverem. Muito obrigado. Bom, pessoal, retornando agora, vamos responder aqui. Tivemos duas perguntas, né, durante o intervalo. A primeira pergunta é de Isabela Martini Piva, da EDP. Ela pergunta: no Decomp, Três Marias consta com defluência mínima de 150 metros cúbicos por segundo. De acordo com a análise dos reservatórios apresentadas, não deveria constar 300 metros cúbicos por segundo? Aí eu vou chamar Paulo Vitor para poder responder para a gente essa pergunta. Obrigado, Roberto. Obrigado, Isabela, pela pergunta. Quanto ao que foi questionado, né? No Decomp, a modelagem, se não me falha a memória, seguiu o FSRH de número 379, um FSRH permanente, que estabelece a defluência mínima para Três Marias ali no patamar de 150 metros cúbicos por segundo, assim sendo representado e modelado no Decomp. Por sua vez, os valores apresentados ali que eu apresentei na simulação, a perspectiva do uso dos 300 metros cúbicos por segundo, vem do ambiente da programação diária, da necessidade de atendimento aos usos múltiplos e demandas ali, solicitações por parte da CEMIG, e isso é um patamar de vazão, passo que temos um valor, né, um teto da turbinada máxima ali, que vem com base na defluência máxima estabelecida para o reservatório, dado ele está na faixa de atenção, né, seguindo a resolução da ANA, estabelecendo a curva de segurança. Então, podemos então praticar vazões nesse intervalo, entre os 150 metros cúbicos por segundo e também os 350. Então, o fato de estar praticando 300 é apenas para o fim, né, o objetivo da simulação, de dar uma perspectiva para os usuários, mas a modelagem deve seguir, então, né, ao que está disposto ali naquele FSRH mencionado, dos 150. Obrigado. Obrigado, Paulo. E a outra pergunta foi de Alessandro Francisco Dutra, né, da Petrobras. Ele colocou aqui: espera-se que ocorra vertimentos em Tucuruí e Belo Monte entre fevereiro e março. Primeira pergunta. E aí ele pergunta, aí ele fala, as vazões melhoraram, mas ainda estão bem abaixo da média. Pode ser adotada alguma política operativa para Tucuruí? E aí essa resposta vai ser em conjunto Paulo Vitor e vamos tentar responder aqui. Vamos lá, Paulo. Beleza. Obrigado, Roberto. Obrigado também, Alessandro. Quanto aos vertimentos, né, em Tucuruí, Belo Monte, tudo isso ainda muito dependente, né, das afluências verificadas, previstas para esses reservatórios. Com essa condição muito adversa que a gente vem observando já nos últimos meses, os cenários têm uma certa dispersão, uma variabilidade ao longo do tempo que a gente vem verificando, né, entre o que está sendo previsto, o que está sendo observado. Então, no momento ainda parece um pouco cedo, os nossos cenários atuais não vislumbram assim tanto essa questão dos vertimentos, né, dessa ocorrência em Tucuruí e Belo Monte, principalmente aqui no mês de fevereiro,
O mês de março ainda está um pouco distante, alguns cenários podem indicar que sim ou que não, mas nesse primeiro momento, nesse horizonte mais curto, não temos esse sinal, mas cabe destacar, né, que dá toda essa incerteza associada, a gente vem acompanhando e monitorando isso semana a semana. Mas o sinal ainda que permanece é isso, né, como você mesmo mencionou, as vazões ainda devem estar significativamente abaixo da média nesse momento, então carece desse detalhe, desse acompanhamento. Quanto à política, convidei o Roberto então para dar essa Vamos melhor lá. explicação. É, ele pergunta se a gente pode ser adotada alguma política. Poder pode. A gente está avaliando semanalmente, né, essas vazões. Então a gente está com uma lupa, né, tanto em Tucuruí quanto em Belo Monte. Mas a princípio a gente depende da confirmação de enchimento do reservatório ou até mesmo vertimento, que casa aí com a resposta que Paulo falou, tá? Então a gente está olhando sim, mas a princípio com cautela, tá? Vamos seguir lá agora para o bloco 2, né? Então, previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal com Danilo. Então, Danilo, por favor. Obrigado, Alberto. Boa tarde a todos. Deixa eu só compartilhar aqui. Ok. Todos vendo minha tela? É, Começando aqui mais uma apresentação da previsão de carga para programação diária. É, Começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, com uma semana aí com cargas bem altas no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, bastante calor aí nas regiões que compõem. Apesar disso, o desvio veio bem baixo essa semana. As previsões ficaram muito bem ajustadas. A PDP ficou com 1,27% de desvio médio semanal, prévia carga D100 com 2,8%, PDP com 96% dos desvios abaixo de 3% e o prévio carga com 55%. No Sul, nós tivemos aí recorde, né, no subsistema Sul. Nós também podemos ver aí que o maior desvio ocorreu no final de semana. No momento que nós fazíamos a previsão do domingo, e, nós vimos que a carga estava muito bem ajustada, a previsão, acabamos fazendo a previsão para o domingo, de acordo com a previsão que a gente tinha feito para sábado, dando continuidade, só que a carga acabou subindo bastante, né? E o domingo acabou desviando aqui no meio do dia. A gente observando esse desvio, já ajustou a previsão para segunda, e ao longo da semana aí a carga veio muito bem ajustada. O PDP teve 2,96% de desvio médio, o prévio carga D100 com 4,46%, PDP com 63% dos desvios abaixo de 3% e o prévio carga D100 com 32%. O Nordeste, apesar aí de alguns desvios pontuais, o maior problema ocorreu aqui entre domingo e segunda, que foi algo parecido, né, com o que aconteceu ali no Sul. No momento da previsão, a carga até estava mais alta que a nossa previsão, só que a gente não tinha muitos indícios dela disparar, então fizemos aqui uma carga contínua para a segunda, só que ela acabou disparando, né, e a segunda veio bem mais alta. A gente observando já esse desvio aqui no início da segunda, fez a previsão para terça aqui de acordo, né, e ao longo da semana aqui a carga veio bem ajustada. O PDP veio com 2,72% de desvio médio, prévio carga D100 com 3,72%, PDP com 57% dos desvios abaixo de 3%, prévio carga D100 com 36%. E o Norte, uma semana bem difícil para o Norte, tá? A carga variou bastante, o comportamento do Norte variou bastante ao longo dessa semana, ficou bem difícil, tanto para modelo quanto para a gente ali, PDP, que a gente usa bastantes modelos, né? Ah, mas nada estava dando muita segurança do que vinha acontecer. Apesar disso,
em termos de norte, né, que é uma carga baixa, o desvio não veio alto, veio com 2,77% de desvio médio na semana. O prévio carga de 100 veio com 3,13%. PDP veio com 60% dos desvios abaixo de 3%. E o prévio carga de 100 com 51%. E por fim, o SIM, né, tendo aí o maior desvio ocorrendo no domingo, por conta ali do desvio do sul, né? Nós tivemos recorde no SIM essa semana, mais por conta do sul. A carga no subsistema sudeste central estava alta, mas não chegou perto dos patamares ali de novembro, tá? Esse recorde veio mais acontecer mais por conta do sul, que disparou bastante com calor. Okay? O SIM veio com 0,57% de desvio médio no PDP, prévio carga de 100 com 2,95%, PDP com 91% dos desvios abaixo de 3% e o prévio carga de 100 com 48%. Bem, é isso que eu tinha para apresentar. Fico disponível para perguntas. Muito obrigado, Roberto. Valeu, Danilo, obrigado aí. É, Vamos seguir agora para a apresentação da previsão de carga para o PMO, o João Pedro. Ele também vai fazer a da intervenções energéticas, né? A casadinha aí, né, João? Então pode Oi, seguir Roberto. aí, meu amigo. Na verdade é o Douglas agora, É certo? o Douglas, é? Tá bom. Tá. Então, O João vai entrar logo em seguida. Boa tarde, tá. Roberto. Então desculpa aí, Douglas. Boa Tranquilo, tarde. sem problema. Boa tarde a todos. Vou começar aqui o compartilhamento. Acredito que todos já estejam vendo minha tela e vamos retomar agora a apresentação, falando a respeito da previsão de carga para as próximas semanas operativas e também a respeito do acompanhamento. O acompanhamento segue muito em linha com o que o Danilo já apresentou aqui, né, com destaque para a subida de carga que nós tivemos no sul, em função das elevadas temperaturas que nós observamos nessa semana nas capitais desse subsistema. E também uma elevação aí de carga no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, enquanto o Norte e Nordeste ficaram ali num patamar um pouco mais estável, com o Nordeste apresentando uma pequena elevação em relação à semana passada, e o Norte também apresentando essa elevação. Agora, com os destaques meteorológicos, né, o que nós esperamos aí, principalmente para a próxima semana operativa, em relação ao subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, nós temos uma expectativa de manutenção das temperaturas médias semelhantes às observadas nessa semana. Destaca-se aí a passagem de uma frente fria na próxima semana operativa, mas essa frente fria vai causar somente um pequeno declínio das temperaturas. Elas continuarão indo em patamares elevados, e a Aline até destacou isso durante sua apresentação no primeiro bloco. Além disso, destacamos o aumento dos totais de precipitação na região sul, dado que essa semana foi muito seco, e também a expectativa de pancada de chuva durante toda a semana operativa nas capitais das regiões sudeste e centro-oeste. Em relação aos subsistemas norte e nordeste, nós temos previsões que indicam estabilidade nas temperaturas médias na próxima semana operativa, seguindo com temperaturas elevadas, comportamento bem típico para essa época do ano. O outro destaque também fica em relação à ocorrência de chuvas isoladas em Recife e em Fortaleza, e pancada de chuva ao longo de toda a semana nos estados da região norte. Essa semana aqui destaca uma semana um pouco mais seca ali no Nordeste, em Recife, Salvador e Fortaleza, e no Norte também reduziu um pouquinho a precipitação em Manaus, que fatos esses colaboraram para o aumento da carga. Começando agora propriamente com o acompanhamento, né, e as previsões para as próximas semanas operativas. Essa semana no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nós tínhamos a expectativa, né, de temperaturas elevadas ao longo dessa semana operativa nas capitais desse subsistema, e a premissa ela foi consolidada, e a carga ela veio muito em linha com o que nós havíamos previsto para essa semana, com uma expectativa de fechamento aí de 46.614 MW médio, com desvio praticamente nulo, né, de apenas menos 0,1 em relação ao nosso valor previsto para essa segunda semana. Para a próxima semana operativa, nós já começamos a observar o feriado, não somente na próxima semana, né? Desde o PMO, na terceira semana nós sempre tínhamos o feriado de carnaval, e agora efetivamente nós consolidamos o valor de 45.095 MW médio para essa terceira semana, com aumento aí de 1% em relação ao último valor previsto para essa terceira semana.
Isso daqui ocorrendo muito em função da expectativa aí da manutenção das temperaturas elevadas, né, nas capitais dessa região, e a carga responder quanto a isso, dada a sensação de maior desconforto térmico. Para as próximas semanas, nós não fizemos nenhum tipo de ajuste, basicamente damos sequência à atraso da carga que nós observamos, voltando aí já na quarta semana para um patamar próximo da segunda semana operativa e crescendo um pouquinho mais aí na quinta semana. E com isso, nós temos um valor de fevereiro revisto de 46.308 megawatt médio, que nos sinaliza um desvio de menos 1,2% em relação à nossa previsão inicial para o mês, sendo esse desvio aí negativo muito atrelado à primeira semana operativa, que foi uma semana de carga mais baixa, dado a ocorrência de temperatura aí um pouco mais amenas nas capitais dessa região. Passando agora para o subsistema sul, né? Na última revisão, nós tínhamos a expectativa de elevação das temperaturas em Porto Alegre. Nessa semana, as temperaturas em Porto Alegre, elas se elevaram, porém, em todas as capitais também que compõem o subsistema, né? Floripa e Curitiba, as temperaturas se elevaram em conjunto. E a carga respondeu quanto a isso, apresentando um crescimento significativo de carga nessa semana. O Danilo apresentou ali no gráfico do acompanhamento diário, né, que desde o domingo, basicamente, a carga já vem crescendo. Nós observamos aí crescimentos bastante significativos quando comparado à semana anterior. E nós temos uma expectativa de fechamento de uma carga aí nessa segunda semana operativa de 16.749, que apesar de na última semana nós já termos consolidado um valor um pouco mais alto para essa semana, ainda assim veio bem mais alto que nossa previsão, com um desvio aí de 11% praticamente. Aqui, cabe ressaltar que esse valor de 16.749 foi um recorde de energia semanal nesse subsistema. O último valor de recorde tinha ocorrido ali, se não me engano, ao longo do ano de 2022, com valor em torno de 15.600. Então, nós temos aí praticamente 1 giga acima do último recorde que foi observado no ano anterior. Para as demais semanas, nós temos a expectativa de manutenção dessas temperaturas mais elevadas, né, nas capitais do subsistema sul, e com isso nós fizemos um ajuste até significativo nas nossas previsões, né, em torno de 9%, consolidando o valor de 15.561 megawatt médio para a terceira semana. E com isso nós temos um novo valor mensal para o mês de fevereiro de 15.879, que nos sinaliza aí um desvio em relação à nossa previsão inicial para o mês de 9,4%. Lembrando que quando nós consolidamos o mês de fevereiro, nós tínhamos a expectativa de um mês quente, porém não tão quente quanto os meses anteriores que nós estávamos passando, né, ao longo ali, principalmente o mês de novembro, dezembro, que foram os meses de sucessivas entradas de massa de ar quente e a sensação de conforto térmico aumentou bastante. Passando agora para o subsistema Nordeste, essa semana nós também tivemos um crescimento de carga quando comparado à semana anterior. Aqui nós destacamos dois fatos que colaboram para esse crescimento de carga. Primeiro, é a intensificação do fluxo turístico para as capitais desse subsistema, dado que está chegando aí o carnaval e muitas pessoas viajam para a região nordeste do país. E além disso, nós também destacamos a semana um pouco mais seca, né, principalmente Salvador e Recife, colaborando aí para o aumento de carga, dado que tanto o subsistema Nordeste quanto o subsistema Norte é muito sensível ao fato de precipitação. Esse valor de 3.937, que nós temos expectativa de fechamento dessa semana, nos representa um desvio de 3,2% em relação à nossa previsão. Para as próximas semanas, né, nós não temos nenhum destaque significativo que nos balizassem, né, a alterar nossos valores de previsão para a terceira semana em diante. Então, com isso, nós mantivemos os mesmos valores consolidados na última revisão semanal, de 13.023 megawatt médio para a terceira semana, 13.700 para a quarta e 13.659 para a quinta semana operativa. O valor revisto mensal ainda encontra-se muito em linha com nossa previsão inicial para o mês, desviando apenas 30 megawatts. Em termos percentuais, isso nos dá um desvio negativo de 0,2%, dado aí um novo valor de 13.556 megawatt médio. Aqui, fechando com o último subsistema, antes do SIM, o subsistema Norte, nós tivemos um aumento aí ligeiro da carga nessa semana, com desvio de 1,1% em relação à nossa previsão, dada a expectativa de 7.560. Para a próxima semana operativa, para as próximas também, para a semana 4 e 5, nós não fizemos nenhum ajuste em nossas previsões. Em relação aos consumidores livres, que impactam bastante na carga desse subsistema, nós não temos nenhuma sinalização de variação da carga desses consumidores, que eles nos encaminharam.
e com isso nós acabamos mantendo as nossas previsões. O valor de fevereiro revisto de 7.543 megawatt médio nos sinaliza um desvio de menos 1,2% em relação à nossa previsão inicial para o mês. E aí, chegando à parte final da apresentação, finalizando com sim, essa semana, né, dado o aumento de carga significativo que nós tivemos, principalmente aí na região sul, no sim, isso nos refletiu num desvio de 2,6%, dada a expectativa de fechamento de 84.860. Para a próxima semana operativa, com os ajustes que fizemos no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e no Sul, nós temos uma nova previsão de 81.005 megawatt médios, com um crescimento de 2,1% em relação ao último valor previsto. E para as demais semanas, o crescimento das previsões ficou em torno de 1,5%. O valor revisto para o mês encontra-se na ordem de 83.286 megawatt médio, que nos sinaliza um desvio de 0,8% em relação à nossa previsão inicial para o mês de fevereiro. Com isso, eu termino agora a minha apresentação. Retorno a palavra para você, Roberto, e agradeço a Obri- atenção de todos. Obrigado aí, Douglas. Desculpa aí ter pulado, viu? Sem problema. Vamos lá, João. Agora é sua vez. Agora sim, vamos lá. Boa tarde. Compartilhar a tela. Que já foi para mim. Então, boa tarde a todos e todas. Hoje eu vou trazer os resultados da revisão 2 do PME de fevereiro de 2024, contemplando a primeira semana operativa, que vai de 10 a 16 de fevereiro. Antes dos resultados propriamente ditos, eu começo aqui com um ponto de destaque referente à atualização dos dados de entrada. Nesse slide, nós trazemos as alterações de CVUs das termoelétricas que ocorrem até o quarto dia útil do mês corrente, em virtude da atualização dos valores feita mensalmente pela CCE. No gráfico em cinza, os CVUs da revisão passada, a revisão 1 do PME de fevereiro, e em verde, os CVUs dessa revisão 2 do PME de fevereiro. E nós destacamos nas caixas as maiores alterações de valores e ressaltamos à esquerda os CVUs das UTEs AGNL, em cinza o CVU da revisão passada e em tom esverdeado o da revisão atual. Esse gráfico fica para referência dos demais valores e a comparação completa pode ser feita através dos decks dessa revisão e da revisão anterior. Passando para os resultados, nós temos nesse slide os CMOs da primeira semana operativa, que foram nulos em todos os patamares de carga e equalizados em todos os subsistemas, como vimos nas últimas revisões do PMOs. Para essa revisão, nós observamos o atingimento dos limites de intercâmbio dados pelo FNS Bipolo Norte-Sudeste nos patamares de carga pesada, média e leve. Agora nós trazemos o despacho térmico comandado pelo modelo Decomp, que se deu integralmente por inflexibilidade declarada pelos agentes e visto aqui em verde escuro, sem despacho por restrição elétrica ou por ordem de mérito, como mostra a tabela. Para o SIM, nós temos um despacho previsto de 5.263 megawatts médios para a primeira semana operativa, distribuídos entre as regiões da seguinte forma: 2.848 para o Sudeste e Centro-Oeste, 1.286 para o Sul, 4 para o Nordeste e 1.125 megawatts médios para o Norte. Aproveitamos sempre para ressaltar que os valores aqui apresentados de despacho comandado pelo Decomp são apenas indicativos, porque o despacho por ordem de mérito é comandado pelo modelo D100 na etapa de programação diária. Ainda com relação ao despacho térmico, nós temos as usinas AGNL, que devem ser comandadas com antecedência de 2 meses. E nessa revisão 2 do PMO de fevereiro, nós indicamos o despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 13 de abril de 2024 e 19 de abril de 2024, pelo modelo Decomp. Para isso, nós calculamos o benefício marginal do despacho para esse horizonte de 2 meses à frente, e assim não foi observada a indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as usinas AGNL de Santa Cruz, Luiz O.R. Melo e Porto Sergipe, visto que o benefício GNL foi nulo e inferior ao CVU para todas essas usinas, como mostra a tabela do slide. E agora nós passamos para o armazenamento dos subsistemas. Nos gráficos desse slide, as linhas indicam os valores de armazenamento para os estágios determinísticos do estudo, com as mais escuras de acordo com essa revisão 2 de fevereiro, enquanto as linhas mais claras indicam os valores do PMO de fevereiro e sua revisão 1, apresentada na semana passada. Para o segundo mês de março de 2024, nós modelamos um estágio estocástico em que nós trabalhamos com cenários, e assim nós trazemos a distribuição dos armazenamentos nesses cenários por meio dos gráficos de boxplot. O boxplot mais à esquerda se refere aos resultados do PMO de fevereiro e o mais à direita é o dessa revisão 2. Então, começando pelo Sudeste e Centro-Oeste, no canto esquerdo superior, nós partimos de 61,3% no início da semana operativa, de acordo com os níveis de partida informado pelos agentes.
devendo alcançar 66,5% ao final do primeiro mês. Em março, os cenários indicam armazenamento de 76,2%, podendo variar entre 86% e 68,7%. Para o Sul, o estudo inicia com 76,9% de armazenamento, deve chegar ao final do primeiro mês com 61,6%. No segundo mês, cenários variando entre 37,5% e 98,4% para o Sul. No Nordeste, o estudo parte de 57,8% de armazenamento, devendo chegar ao final do primeiro mês a 66,8%. Para o segundo mês, os cenários indicam armazenamento entre 66,1% e 91,1%. Por fim, para o Norte, o estudo parte de 61,3% de armazenamento, devendo chegar ao final de fevereiro em 88,5%. Para o segundo mês de março de 2024, nós temos pouca dispersão, com cenários variando entre 95,8% e 97,6%. Por fim, com relação à importação de energia, nós recebemos oferta de importação pela Argentina através da comercializadora Enel. A oferta foi composta de 4 blocos, sendo um com 700 e 3 com 500 megawatts médios cada, para todos os patamares de carga. Os CVUs ofertados foram de cerca de R$ 463 a R$ 1.188 por megawatt-hora, e apresentaram diferenças com relação ao valor ofertado na revisão passada, vistos abaixo da tabela. Pelo Uruguai, nós recebemos oferta de importação pela comercializadora BTG Pactual, e essa oferta foi dividida em 5 blocos de 100 megawatts médios cada, para todos os patamares de carga. O CVU de cada bloco pode ser visto na tabela apresentada nesse slide, variando entre R$ 526 e R$ 2.153 por megawatt-hora, com as diferenças em relação aos valores ofertados na última revisão explicitados na parte de baixo da tabela. Aproveito para ressaltar que essas ofertas recebidas não são consideradas nas simulações energéticas. Passados os resultados da revisão 2 do PMO de fevereiro de 24, vamos agora às intervenções energéticas relevantes, aproveitando para lembrar que o nosso critério de relevância seleciona intervenções em UGs que alteram limites sistêmicos ou que sejam realizados em UGs de grande porte. Então, para o Sudeste e Centro-Oeste, nós temos 2 intervenções na OHS São Simão, primeiro na UG1, uma manutenção preventiva programada entre 10 a 16 de fevereiro, e na UG3 temos paradas na UG2 para manutenção programada no dia 13 de fevereiro. No Norte, temos manutenções na UG1 de Tucuruí, com descomissionamento para implementação de melhorias entre os dias 11 e 14 de fevereiro. Já na UTE Mauá 3, temos manutenção corretiva programada de 10 a 11 de fevereiro na UG2. Para o Sul e Nordeste, não selecionamos intervenções energéticas sob o critério mencionado. Para fechar, eu trago uma informação adicional da gerência de programação mensal, ressaltando que, em virtude do feriado de Carnaval, a reunião mensal de coordenação das manutenções e unidades geradoras será realizada excepcionalmente na segunda-feira da semana do PMO, no dia 19 de fevereiro, das 9h30 às 12 horas. Essa é a segunda-feira após a semana de Carnaval. Lembramos também que o prazo para recebermos os arquivos para análise das manutenções previstas para o PMO de março de 24 é até às 17 horas de hoje, 9/2. Com isso, eu concluo minha apresentação de hoje. Agradeço a todos pela atenção. Devolvo a palavra ao Roberto e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido. Muito obrigado. Valeu, João. Muito obrigado. Bom, pessoal, a gente vai para um breve intervalo agora, tá? A gente vai ver se chegou mais algumas perguntas e logo em seguida a gente responde e volta para o terceiro bloco. Muito obrigado. Bom, pessoal, retornando aqui para o último bloco, né? Antes de darmos início a esse bloco, vamos responder aqui algumas perguntas que vieram agora durante o intervalo. A primeira pergunta aqui é do Paulo Cesário, da Esfera Energia. Ele colocou que observei que a chuva observada na remoção do viés não está considerando as correções feitas no PSAP histórico. Está ficando com o primeiro dado que saiu. Já no deck do SMAP, sim, as correções são consideradas. Não deveria considerar também na remoção? Eu vou chamar o Fred para responder aqui. Por favor, Fred. Opa, e aí? Paulo, muito obrigado pela pergunta. Deixa eu só vou dar uma contextualização, né, das coisas. A remoção de viés que a gente roda, geralmente a gente roda no início do dia com as chuvas de satélite até o dia anterior. Então, por exemplo, hoje, dia 9, a gente rodou a remoção de viés com as chuvas até o dia 8. E aí, no início da tarde, é gerada a chuva observada do dia 9, e a gente entra com essa chuva observada do dia 9 dentro do SMAP, e aí, eventualmente, tem essas correções nas chuvas do próprio dia.
Então, essas correções acabam realmente não indo para remoção de viés devido ao tempo em que as duas rotinas são feitas. E eu verifiquei pelo menos na rodada de hoje, e as correções que foram feitas nos últimos dias, nos PSATs, né, dos dias, foram consideradas sim. Então, eu peço que, se você puder encaminhar essa demanda para a central de relacionamento, com prints, explicando ali qual rodada que você observou, a gente analisa e te dá uma resposta melhor sobre o que pode ter acontecido. Mas é bom ficar bem atento a esse timing, né, das duas rotinas. Obrigado, Alberto. Obrigado aí, Fred. Vamos para a próxima pergunta aqui. Orlando Santos, de Furnas, né? Ele colocou aqui que no PMO foi apresentado o cronograma de parada para manutenção do trecho 1 do trecho da Rota 1 do pré-sal, entre 3 e 23 de março de 2024. Foi dito que a estimativa de impacto na disponibilidade de térmicas ficaria em torno na casa de 600 megawatts. Houve alguma alteração com relação a essa informação? Vou chamar o João para responder essa pergunta. Por favor, João. Oi, Roberto, obrigado. Orlando, obrigado pelo teu questionamento. A gente sempre aproveita para lembrar que a declaração de disponibilidade e inflexibilidade é de responsabilidade dos agentes, a gente recebe pelo sistema EPMO. E a gente observou que para essa revisão em relação ao que foi declarado no PMO, houve fundamentalmente uma mudança ali em Norte Fluminense, que passou a declarar indisponibilidade entre os dias 3 e 23, que você mencionou, de previsão de manutenção na Rota 1. Então, essa foi a única mudança a priori, mas a gente sempre lembra que essa comparação ela pode ser feita pelo DEC, né, arquivo da DGER, mais precisamente no bloco CT. Essa comparação pode ser feita pelo DEC, com o DEC dessa revisão e da revisão passada, e também nos arquivos dos agentes que a gente disponibiliza no Sintegre, que são as informações separadas por cada agente que nos envia informação. Tá bom? Muito obrigado. Valeu, João. Obrigado também. Vamos para a próxima pergunta aqui, é de Olivia Nunes, da Speak Brasil. Ela pergunta o seguinte: no SAGIC do dia 5/2 aparecia uma exportação de energia de 1.643,77 megawatts para a Argentina, EVT. No dia 1/2. No SAGIC do dia 8/2, essa exportação sumiu. Qual seria o correto? Bom, Olivia, o SAGIC ele é um sistema da pós-operação. Então, é, eu sugiro que você mande esse questionamento para a nossa central de relacionamentos e o pessoal que trabalha na pós-operação vai poder te responder melhor, tá bom? Agradeço a pergunta. Vamos para a próxima aqui. Alessandro Dutra, da Petrobras. Essa subida de carga na semana operativa e ocorrência de recordes estavam previstas? O que podemos esperar ao longo do mês com o retorno da atividade econômica e das aulas? Vou chamar o Douglas para responder essa pergunta. Douglas, por favor. Boa tarde novamente a todos. Alessandro, em relação à previsão, né, dessa semana, nós tínhamos feito sim uma previsão de uma carga um pouco mais alta no Subsistema Sul, porém, a nossa informação que nós tínhamos como premissa, né, era de uma temperatura elevada no Rio Grande do Sul e nas demais capitais permaneceria amena. Sendo que nessa semana todas as capitais se elevaram a temperatura, nós tivemos sucessivos dias de temperatura elevada, e isso fez com que a sensação de desconforto térmico aumente, no caso, um aumento também da carga voltada para a refrigeração, impactando no aumento de carga, e com isso nós tivemos o recorde de energia nessa semana. Em relação à carga aí que nós esperamos para as próximas semanas, né? Nós esperamos um retorno aí da carga, aumentando semana após semana. Quando o slide for divulgado, você vai poder até ver no SIM como essa carga cresce até a última semana operativa do mês. Em relação a recorde, né? Fica difícil dizer, porque dado que depende de inúmeros fatores, como, por exemplo, a ocorrência de sucessivos dias de temperatura elevada, o comportamento econômico ali do período e tudo mais. Então, com isso, resumindo, né, a segunda parte da resposta, nós esperamos sim um aumento de carga ao longo do mês, e em questões de recorde, nós ficamos aí um pouco mais dependentes de uma visão do que irá acontecer com a temperatura. Beleza, Alessandro?
Espero ter respondido sua pergunta e fico aí à disposição. Obrigado. Valeu, Douglas. Obrigado aí mais uma vez. Bom, tem mais uma pergunta aqui que é da Mônica Zambelli, da CPFL Renováveis. Ela pede para a gente comentar o que aconteceu no dia 4/2, que deixou a programação hidráulica do subsistema Sul bem reduzida de 7 às 17. Então, essa aqui eu vou responder. O dia 4/2, ele foi um domingo. Então, a gente estava com bastante excedente energético no Sim, eólicas no Nordeste, hidráulicas no Norte. Assim como as usinas no Sul, elas fazem parte do FPMS, né, de redução, e não tinha risco de vertimento, então a gente reduziu no Sul, alocando a folga do FPMS nessa região, tá? Então, é, desculpa, na região Norte, né, alocando a reserva na região Norte e reduzindo o Sul, tá bom? Espero ter respondido sua pergunta, agradeço por ter feito, tá? E agora a gente vai seguir aqui com o terceiro bloco, com a apresentação aqui de Felipe de Paula, com limites elétricos e principais intervenções elétricas. Por favor, Felipe. Obrigado, Roberto. Vou iniciar a apresentação. Pode confirmar comigo, Roberto, por gentileza? Tá ok, pode seguir. Bom, boa tarde a todos e todas. Iniciando o bloco 3 agora, uma apresentação sobre os limites elétricos com impactos na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Para essa semana operativa de feriadão de carnaval, teremos apenas uma intervenção relevante, uma intervenção na linha de 765 kV Itaberá Tijuca, circuito 2, e o período dessa intervenção é das 7 horas do dia 10/2, sábado, às 16h50 do dia 15/2, quinta-feira. E o motivo da intervenção é substituição de cadeia completa de isoladores e ferragens degradadas por corrosão no trecho entre torres. E para que o sistema suporte contingências simples e duplas dos circuitos remanescentes no eixo entre as subestações de Itaberá e Tijuco Preto, deverão ser adotadas as seguintes restrições. Deverá ser reduzido em 2.500 megawatts os limites globais de ASE e 500 megawatts nos limites globais de ASU. Bom, Roberto, para essa semana eu tinha apenas essa intervenção, tá? Obrigado a todos e te devolvo a palavra, Roberto. Beleza, cara. Obrigado aí. É, Agora vai ser a política operativa, eu que vou apresentar. Deixa eu compartilhar minha tela. Só um momento. Opa. Já estão vendo? Estamos sim. Beleza, então vamos lá. Falar da política operativa, tá? Bom, começar aqui com esse slide, né? Onde aqui a gente apresenta a distribuição no balanço durante a semana de 3/2 até o dia 9/2 por fonte de geração. E aqui a gente pode ver que a renovável, ela foi responsável por 92% do despacho dessa semana, né? E as outras fontes, 29% são de usinas não despachadas centralizadamente, como eólica, fotovoltaicas, CH, PCT e MMGD. Então a gente pode ver aqui que teve um aumento de 2,62 gigawatts médio, né, de geração eólica, e um aumento de aproximadamente 400 megawatts médio de geração térmica em relação à semana anterior. E a geração hidráulica, ela praticamente se manteve a mesma, tá? Então, vamos seguir aqui para o próximo slide. Aqui a gente tem uma análise gráfica, né, comparativa entre os valores de CMO do DECEM e do DECOMP para os 4 subsistemas, né? E a gente pode ver que
a gente tem valores nulos no DECOMP, no CMO nulo, em todos os subsistemas. Já no DECEM, a gente também verifica valores nulos, com exceção do subsistema norte, né? No qual, a partir do dia 7, como consequência lá da limitação do fluxo Jurupari-Oriximiná, e- ele deu um aumentozinho aí do CMO. Mas vamos para o próximo. Aqui a gente pode ver aqui é apresentado o CMO por barra durante uma meia hora. Então, aqui só tem 30% do total das barras do SIM, né, nessa amostragem. Então, a gente pode observar que os CMOs eles estão equalizados entre os subsistemas, e exceto o norte, justamente pelo aquele fluxo lá de Jurupari e Oriximiná que eu falei anteriormente. Aqui a gente tem uma apresentação em Bloxplot, né, com valores de CMO por barra, para ali os 4 subsistemas do dia 9, né? E em nenhum subsistema os valores de CMO não apresentam dispersão significativa. No Sudeste, os outliers ali superior até as 6h30 são consequências da inequação para controle do carregamento ali da linha de 138 kV, Rocha Leão e Iriri. Os outliers com valores de CMO nulo entre 14, 30 e 17 são função da limitação do elo do Xingu estreito, e os demais, a partir das 16, né, de inequações para controle de carregamento da Rocha Leão Iriri e o SGI 2821, traço 24, que desliga a linha de 500 kV, C Paulista e Itajubá 3. Então, trazendo como consequência aí o atendimento do limite do transformador da SE Poço de Caldas, né? No subsistema sul, os outliers às 17, né, é devida também a uma intervenção 2821-24, já foi falada, né? Então, trazendo como consequência o limite do transformador também da SE Poço de Caldas. No Nordeste, de 19 às 22, a gente tem aqueles outliers ali, são decorrentes da LT 138 Rocha Leão Iriri. E no Norte, devido ao fluxo Jurupari-Oriximiná, tá? Então, vamos passar aqui. Aqui temos a comparação, né, da geração hidráulica nos 4 subsistemas, né? Onde o PDP a gente gerou mais no Nordeste devido ao CH e o aumento gradativo da disponibilidade da região Norte, né? Belo Monte e Tucuruí, né? Que a gente já está operando Tucuruí com as duas casas de força, né? E no PDP a gente também gerou menos no Sul e Sudeste, com o intuito de replecionar os reservatórios dessa região, visto que a gente teve uma disponibilidade maior de hidráulica na região Norte. Já no Sim, né? A gente vê aqui gerações mais elevadas no PDP, devido à declaração de inflexibilidade e exportação de energia para a Argentina. E com relação à térmica, não houve despacho por razão elétrica nessa semana operativa. A gente pode ver aqui nessa tabela que o despacho térmico foi em torno de 6.478 megawatts médios, né? Onde a maioria foi inflexibilidade, né? Gerado aí 3.487 no Sudeste, 1.278 no Sul, 18 no Nordeste e 1.695 no Norte, esse total, né? 80% desse total aí foi inflexibilidade. O restante representa a exportação, né, que teve durante a semana. Aqui a gente tem um slide de resposta à demanda, onde nessa semana operativa não tivemos necessidade de realizar esse despacho, não houve acionamento de resposta à demanda.
Em relação à exportação internacional, intercâmbio internacional, nós tivemos intercâmbio internacional na modalidade de devolução com o Uruguai e exportação comercial com o Uruguai e com a Argentina, tá? Nesses montantes aí que a gente pode ver. Então, é, dia 7 foi o dia que teve maior intercâmbio com a Argentina e dia 7 e 8 com o Uruguai, tá? Aqui a gente mostra os gráficos com as médias semi-horárias, né, do balanço por subsistema durante essa semana, né? O Sudeste a gente pode ver que ele tem um perfil, o Sudeste Centro-Oeste, um perfil importador de energia. Essa geração ela foi dimensionada para controlar os níveis em todas as usinas do Grande, Paranaíba e Paraná. E folga de potência monitorada está alocada preferencialmente aí no Sudeste, tá? Para o Sul, um perfil exportador de energia, principalmente no início do dia, e exploração da geração hidráulica em todos os patamares de carga, limitando aí a possibilidade de alocação na carga e as restrições dos fluxos conforme limites elétricos sistêmicos vigentes, né, nos nossos procedimentos. O Nordeste está exportador de energia em todos os patamares de carga, né, atendimento à restrição da curva de segurança da Bacia do São Francisco para a parte hidráulica. No Norte também, o Norte ficou totalmente exportador de energia durante os 48 patamares, né, e a exploração da geração conforme disponibilidade energética das usinas do Rio Tocantins, Araguari, Jari e Xingu. Nesse slide agora, a gente tem aqui a previsão de eólica para a próxima semana operativa, que a gente pode observar uma elevação dos valores no início da semana e uma tendência, e uma tendência de redução após a segunda-feira, né? Ficando aí uma diferença entre pegando o mínimo e o máximo, a gente tem uma ordem aí de 7 gigas de diferença, tá? Vamos para o próximo aqui. É, Aqui a gente traz os destaques da política operativa para a próxima semana, tá? Onde no sul, no Sudeste e Centro-Oeste a gente vai utilizar os recursos das bacias do Rio Grande, Paranaíba, Paranapanema e Paraná, conforme a necessidade de alocação na carga média e pesada e controle de nível, exploração da geração decorrente da elevação gradual das disponibilidades energéticas na bacia do Rio Madeira. No sul, exploração da geração hidráulica para atendimento à carga, respeitando restrições dos fluxos, né, e controle dos níveis dos reservatórios de menor regularização. No Nordeste, a utilização dos recursos da Bacia do São Francisco, dimensionado para atendimento à ponta de carga e para atendimento à resolução ANA 2081 de 2017, tá? No Norte, exploração da geração devido à elevação gradual já das disponibilidades na usina de Tucuruí e Belo Monte, e as demais usinas seguem com tendência de estabilidade das disponibilidades, devendo ser dimensionadas para atendimento à carga pesada e aos limites elétricos sistêmicos. E o atendimento à ponta de carga, folga de potência monitorada, alocado preferencialmente nas usinas do Sudeste, Centro-Oeste e do Nordeste. Atendimento à ponta. Devido ao cenário energético do SIM, a baixa possibilidade de despacho térmico adicional para atender a ponta de carga para dias úteis na semana que vem e previsão de EVT. Não há previsão de energia vertida turbinável para a próxima semana operativa. E com isso eu concluo minha apresentação. É, Acho que deve ter mais alguma pergunta, pessoal, será? E a gente encerra aqui, eu acho, né? Vamos ver. Tem mais uma pergunta. A gente vai pedir para mandar pela central de relacionamentos, tá, pessoal? Tem mais duas perguntas. Aí a gente fica para responder pela central, pode ser? Ah, agradeço a todos, bom carnaval. E a gente se vê aí na próxima semana.
Obrigado.